Então, bom dia a todos. Cris, põe para gravar, ótimo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Vejo que tem muita gente das nossas DRS do interior, a gente fica sempre muito, muito feliz quando isso acontece, de vocês participarem. Então, sejam bem-vindos a este 5º seminário de conscientização, de prevenção, de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Cristina e eu, Cristina vai se apresentar daqui a pouquinho, nós somos da área técnica de saúde do idoso, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Nós cuidamos, então, dessa população, que é uma população invisível. Sempre temos muita dificuldade em nos fazer representar, né? Nos fazer, eu que sou idosa, estou falando, então, na primeira pessoa por isso. Há muitos casos de violência contra idosos, há vários tipos de violência, a mais conhecida é a violência física, que é aquela que a gente vê na televisão, quando alguém chacoalha um idoso, agride fisicamente. Mas existem vários outros tipos de violência, como violência psicológica, violência econômica, violência institucional, e etc., etc., vários tipos, inclusive etarismo, que é um tipo de violência também, ou idadismo, ou ageísmo, que é a violência contra idosos apenas por serem idosos, apenas por serem 60 a mais. Então, nós temos feito todos os anos esse seminário, já é o 5º este, e é um seminário, então, estadual. Nós teremos 3 convidados muito especiais hoje, e eu vou passar a palavra para você, Cris, para dar as boas-vindas também. Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. O tema desse ano é muito especial porque, no fim, é um tipo de violência, o etarismo no trabalho, que realmente passa despercebido até para a própria vítima. É pouco notificado, é pouco estudado no meio acadêmico, e foi muito especial a gente conseguir os nossos palestrantes hoje, que vão dar um enfoque diferente, são de outras áreas. É um dia muito especial para nós, estamos muito felizes com todos aqui, e o nosso agradecimento extremamente especial para os nossos palestrantes. Um bom dia. Eu acho que eu já vou passar diretamente a palavra, então, não, vou passar a palavra diretamente à doutora Silmara Deusotto, que é uma das nossas palestrantes de hoje. A Silmara já é muito conhecida por todos nós do Estado, mas quem é de fora talvez não a conheça tão bem. Doutora Silmara é médica, ginecologista e leva várias ações dentro da secretaria, ela é ligada ao gabinete do secretário, ela cuida de várias ações aí dentro. E eu vou pedir até que você fale alguma, Silmara, porque eu sei da violência, sei que você cuida de preservação do meio ambiente, de uma certa forma, mas eu queria que você falasse, então, um pouquinho mais, e você pode, então, depois, imediatamente, já começar a sua aula. Obrigada, Silmara, por ter aceito, obrigada, Morris, e obrigada, Mauro, por terem também aceitado o nosso convite. Então, uma boa manhã a todos. Vamos lá. Então, bom dia a todos. A Cláudia pediu para que eu me apresentasse, né? Como ela falou, sou Silmara Deusotto, sou médica, já fui mais ginecologista do que sou hoje em dia, né? Hoje eu trabalho em várias frentes ligadas à violência dentro da Secretaria de Estado da Saúde, com inúmeras atribuições, vários grupos de trabalho. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com vocês, né? Vou ter essa oportunidade no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, para abençoar todos nós e para a gente conversar um pouquinho sobre a violência contra os idosos.
Faço parte desse grupo, vou apresentar junto a vocês toda essa história do nosso grupo de trabalho, que é um grupo super potente e interessante, tanto para colocação desses grupos regionais, né, justo que agora está revivendo a história da regionalização, mas a gente já estava trabalhando dessa forma, né, com planos regionais. Então, acredito que vocês possam aprender bastante, porque eu aprendi muito vendo todos esses dados que as meninas que também fazem parte do grupo da vigilância, que elas colocaram para mim. Não estou conseguindo enxergar a minha apresentação. Espera aí que eu vou reabrir lá aqui. Estou achando aqui. Não sei o que aconteceu, que ela não está abrindo. Espera um minutinho que a gente já vai colocando. Na verdade, né, a gente conversar sobre isso, alguns dados vocês vão até se surpreender, como eu mesma me surpreendi, outros são tristes demais, né, porque a violência nunca é um dado, né, bom de se discutir, mas eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de discutir em cada cantinho do estado de São Paulo as nossas dificuldades com relação aos fluxos de atendimento, ao atendimento adequado para cada ciclo de vida, né? Porque na hora do desespero, do atendimento, que eu acho que a gente começa a ver o quanto falho que a gente consegue ser com relação a esse fluxo e tudo que a gente não faz para os nossas vítimas, né? Gente, agora eu não estou conseguindo voltar. Estou ficando, tá difícil. Então, Cláudia, não estou conseguindo Não tá? Quer mandar para mim? Para a tela. Não, eu não estou conseguindo reabrir a tela. Espera aí. Agora eu consegui. Vamos ver. Ótimo. Aqui. Acho que agora deu. Deu? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, só que falta colocar no modo de apresentação. Perfeito. Perfeito. Pronto. Então, aqui, né, dentro desse 5º seminário estadual, é um prazer estar aqui, Cláudia, mais uma vez, né, com esses dados, falando sobre a violência contra os idosos no trabalho. Como a Cláudia falou, eu sou ligada à chefia de gabinete, então isso facilita algumas ações diretas que a gente tem com relação aos territórios, ou a mesma atitudes aqui dentro da secretaria, né, a realização de fluxos, pactuações, porque a gente tem uma resposta direta da chefia de gabinete, que é super parceira, né, doutor Eudes é um chefe de gabinete super ligado à violência, já foi promotor e já trabalhou em enfrentamento da violência dentro dos territórios das quais ele serviu por toda a sua carreira, tem uma carreira brilhante com relação a isso. Então, a gente consegue ter um diálogo muito bom com a chefia de gabinete dessa nova gestão. Dentro do grupo de trabalho, né, a gente tem toda essa proposta, né, de divulgação desse grupo técnico de trabalho para que ele seja um espelho dentro dos territórios a partir de ações que são necessárias em cada um dos cantinhos do estado de São Paulo. A gente firma essas parcerias, muitas vezes com dificuldades, né, firma parcerias com universidades para que a gente consiga realmente desenvolver esses protocolos de atendimento e aprimoramento dos fluxos que são muito precários em cada um dos territórios do estado de São Paulo. Alguns lugares fluem brilhantemente, alguns lugares a gente tem muita dificuldade no atendimento. Construção, né, de uma agenda permanente é super importante, porque a gente consegue firmar esse trabalho de uma forma com a qual ele faz parte do nosso cotidiano. Então, nós, com essas nossas agendas mensais, nós conseguimos elaborar um planejamento para aquele mês, ou mesmo para o semestre, ou mesmo para o ano todo. E a gente tem essa pretensão, né, de discutir permanentemente as violências nos territórios. Então, colocando a necessidade da criação dos grupos regionais de enfrentamento à violência em todos os ciclos de vida e os planos que a gente pediu para que todo mundo iniciasse a elaboração, elaborasse esses planos,
a gente tem a pretensão de que a violência seja um item do nosso cotidiano, né? Do que a gente faz esse enfrentamento, não em momentos pontuais, onde aparece um problema. Nós começamos a discutir isso de uma forma contínua, então ele faz parte de todo o contexto de planejamento de todos os territórios. As ferramentas de planejamento utilizadas dentro da Secretaria de Estado da Saúde são 3, né? O Plano Estadual de Saúde, o Plano Plurianual e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da qual nós temos ações preconizadas por um elenco de países, né? São 197 países que fizeram essa pactuação. Então, com isso, a gente discutindo a violência, a gente consegue permear, né? Passar por pelo menos 6 dos 17 objetivos. Então, com isso, a gente tem uma agenda para até 2030 muito importante e com necessidade de enfrentamento real da violência no estado de São Paulo. Dentro do grupo, quando a gente conversa sobre do grupo e fala sobre o que a gente discute nesse grupo, então a Cláudia diz que a gente discute um pouco de tudo e, na verdade, é isso mesmo, né? A gente discute a violência sexual, isso em todos os ciclos de vida. A violência doméstica, com 2 projetos, o Projeto Fênix, que acolhe mulheres vítimas de violência em todas as idades. Temos mulheres idosas que foram vítimas de violência doméstica, que tiveram sequelas e que estão no Projeto Fênix. O Projeto de Vida, que é um projeto que a gente está implantando junto ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Estadual, que ele faz com que a gente faça um treinamento nos agentes comunitários de saúde para que eles identifiquem a violência nos territórios. Então, isso minimiza os problemas, a gente consegue soluções locais para cada um dos problemas identificados. É um projeto maravilhoso, está na página da Secretaria de Estado, depois eu vou mostrar para vocês o endereço, no item experiências exitosas. Então, lá tem uma cartilha, mas a gente quer implantar isso no estado inteiro, né? Uma pretensão nossa e do Ministério Público Estadual para que a gente consiga minimizar mais uma vez a violência em cada um dos territórios. Dentro da violência contra criança e adolescência, a gente faz o combate do trabalho infantil, tem o projeto escolar que ficou interrompido por um período, a gente está tentando voltar, que é um projeto que a gente conversava com professores do estado inteiro, com a rede toda, teve aulas que nós ministramos para 800, 900 professores simultaneamente, que discute a violência, identificação de problemas, identificação de casos, porque a escola pode ser a primeira porta de revelação de uma violência, qualquer tipo de violência, né? E a violência contra os idosos, que a gente está discutindo hoje, né? Então, com isso, a gente discute também com deficiência contra as pessoas, pessoas com deficiência, a violência contra o trabalhador, que teremos uma webconferência semana que vem, violência contra populações vulneráveis, LGBTQIA+, violência contra famílias, que nós estamos montamos um projeto de acolhimento em famílias de desaparecidos, para que essas famílias não sejam negligenciadas nem violentadas pelo Estado. Violência baseada em escolhas, que é o projeto PARE, que é um projeto que liga os adolescentes, né, que faz com que os adolescentes tenham escolhas adequadas, fala muito sobre utilização de álcool e drogas durante a utilização de veículos de rodas, né, bicicletas, motocicletas e veículos. A violência obstétrica, que a gente já começou a discutir, a violência contra privados de liberdade, começamos a discutir junto na Fundação Casa, né, que é a violência dentro da violência. Então, eles conseguiram entender a necessidade da gente conversar sobre o assunto, da gente discutir isso de uma forma mais plena. Então, a gente começou os privados de liberdade junto às crianças e adolescentes. Os adultos, a gente ainda não conseguiu uma conversa junto ao sistema prisional, mas a gente vai fazer isso junto à área técnica que cuida dos privados de liberdade. E Entrega Protegida, que é um projeto que a gente também tem junto ao Ministério Público para conversar com as maternidades, com todas o pré-natal, que é super importante a gente evitar uma violência com essa gestante, uma violência com essa criança, né? Evitando tráfico de pessoas, evitando vários outros crimes que podem decorrer de uma adoção não oficial. Quanto ao grupo de trabalho, nós temos reuniões mensais, como eu falei para vocês,
E esse grupo técnico, ele perfaz toda a Secretaria de Estado da Saúde. Então, a gente tem as informações dadas à ouvidoria, a gente tem a humanização participante, todas as áreas técnicas, saúde da mulher, da criança, do idoso, do deficiente, dos privados de liberdade. A gente tem as assistências, né, tanto as coordenadorias que fazem a gestão dos hospitais da administração direta e indireta. Então, a gente tem toda uma rede, né, ligada a essa discussão da violência. Então, é um GT super potente e a gente se reúne desde 2017 e eu sinto um sucesso nesse grupo e nessa força de trabalho. E isso é super importante, porque a gente acaba, muitas vezes, a gente quase desiste, mas aí sempre tem alguém que dá uma alavancada e fala, não, gente, a gente está no caminho certo, vamos discutir isso, vamos fazer com que o território também entenda a importância dessa discussão sistemática, porque a violência, ela, infelizmente, ela é democrática. Ela pega todos os ciclos de vida e é dioturna, né? Não um acontecimento, acontece só em algum local, só à noite, só em locais específicos. Não, ela é democrática, ela vai para todos os lugares, ela perfaz todos os ciclos de vida, como eu falei anteriormente. Então, vamos lá falando sobre os dados, né? Aqui eu tenho a notificação de violência contra idosos de uma forma generalizada, né? Então, a gente vê que em todos os ciclos de vida, né? E principalmente aqui que a gente está centralizando nos 60 a mais, e que a violência ela não para. Se vocês forem ver, a gente tem numa totalização, né, de toda essa série histórica, fizemos, graças à equipe do Viva, da Vigilância Epidemiológica, que nos forneceu esses dados, porque aqui a gente trabalha todo mundo em conjunto. A gente tem, ano a ano, né, de 2015 ao período de 2023, né, que a gente pediu para que a gente tivesse essa comparação, a gente consegue entender que a violência não para, né? 80 ou mais, olha aqui o verdinho, gente. 2022, 1.700 casos e 75 casos notificados. É muita coisa. Isso porque a gente identifica uma subnotificação nos períodos, né? Então, assim, é muito caso de violência contra os nossos idosos. Aqui, quando a gente vê a violência ligada ao trabalho, né? Então, assim, olha só, quando a gente pensa, mas 80 a mais, não vai ter 2022, 7 casos. Já em 2023, 3 casos. Totalizando nessa série histórica, né, em 2022, 95 casos e 54 casos já notificados em 2023. Vocês falam, mas 54 casos é muito pouco. Gente, 54 pessoas, mais de 60 anos, trabalhando, né, e que tiveram violência no seu trabalho, é muito grave isso. Aqui, quando a gente vai falando sobre relacionados ao trabalho, com relação ao sexo, né, feminino e masculino, aqui colocado, 2022, 52 masculino, 43 feminino, e já em 2023, na metade do ano, 25 casos de masculino e 29 feminino. Mas, para nossa surpresa, no trabalho, a violência acontece mais nos homens do que nas mulheres, fazendo um total, né, em 2023, de 556 casos. Quando a gente vai falando sobre os tipos de violência, como a Cláudia falou, são vários tipos de violência, né? A violência física é a que predomina em todos os ciclos de vida, né? Inclusive nos 60 a mais. A violência psicológica está em segundo lugar, mas a gente também tem a violência financeira, a negligência mais em mulheres, notificada em mulheres, lesão autoprovocada também em mulheres, outras violências que não foram classificadas mais em homens, que a gente não consegue identificar, porque colocaram como outras, e a violência sexual em 2022, 2 casos, né? Então, assim, a gente consegue entender que entre 2022 e 2023, que em 2023 a gente está só na metade do ano, a gente tem muito caso de violência, né? Porque, olha, a violência física em 22, 70 casos, é muita coisa, né?
porque a gente está falando de uma população que deveria ser protegida e não violentada, né? E assim, mesmo a violência sexual é complicado, né, nessa faixa etária. Então, assim, a gente vê que a gente precisa discutir mais isso, porque isso tudo é ligado a uma subnotificação. Aqui, quando a gente fala de violência de repetição, então, em 2022, nós tivemos 24 casos relacionados à violência de repetição. E aqui em 23, a gente já tem notificados violência de repetição, 14 casos. Então, os nossos idosos precisam de políticas de proteção, precisam da gente ter mais sensibilidade no atendimento a essas pessoas, vendo que aquele machucado, que aquela situação de uma dor que não se sabe o que é, uma identificação de qualquer tipo de lesão que aconteça no idoso, que não foi aquilo, caiu em cima da massa de tomate, escorregou na escada, ou mesmo tem uma dor de repetição que vai toda hora na unidade básica, falando que está com uma dor de cabeça, não consegue comer. A gente precisa ter essa sensibilidade com relação a essa população, que muitas vezes eles se sentem ameaçados, eles se sentem, quem leva no médico é o próprio agressor. Outro dia tinha uma senhora de 94 anos que foi vítima de violência com TCR grave, e para fazer o transporte, como todo mundo sabe, precisa de um acompanhante. O único acompanhante que tinha era o suposto agressor. Então, como é que faz uma coisa dessa? Entendeu? Então, assim, a própria equipe ficou preocupada com essa história, perguntando se não podia fazer uma carta social para a idosa ir sozinha fazer o procedimento e ser transferida de unidade. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Que muitas vezes quem leva no médico é o próprio agressor. Para tudo isso que eu estou falando, o que a gente precisa entender é que essa subnotificação, que são muito poucos casos, são casos assustadores, mas são muito poucos casos notificados, né? Que a notificação, esse diagrama foi elaborado pela Vigilância Epidemiológica, pelo Grupo Viva, mas ele é muito impactante, porque a notificação, ele é um dispositivo disparador de processos de trabalho, né? Ele é um instrumento de gestão, ele consegue visibilizar o problema, articula intersetorialmente ações para que não tenha repetição daquele processo, daquele agravo, né, daquela violência, organiza os serviços de saúde para o acolhimento adequado e sensibilização para a identificação de todos os problemas ligados àquele agravo que é a violência, articula intersetorialmente. Por quê? Porque a gente sozinho não vai trabalhar a violência nunca. Então, a gente precisa da delegacia, né, da segurança pública, a gente precisa do serviço social para um possível acolhimento daquele idoso de uma forma melhorada, a gente precisa da justiça para que faça a interdição dessa pessoa e que tenha essa proteção pelo Estado, se for necessária. Então, assim, a gente não pode trabalhar sozinho. E a educação, quando a gente tem um número de idosos muito grande dentro de um território com violência, a gente precisa entrar na escola e explicar que a gente precisa proteger as pessoas e não as agredir. Então, isso a gente tem que ter um ensinamento desde a infância, né? E formar essas redes de proteção de uma forma que a gente minimize essa situação de violência, né? E a notificação, resumindo tudo isso, ela é uma garantia de direito e cidadania. Então, a gente fortalecendo a notificação de todos os agravos, a gente faz uma política pública adequada a qualquer ciclo de vida. Dentro de todas as informações que nós temos aqui na Secretaria de Estado da Saúde, a gente também tem a página da Secretaria, das quais a gente consegue ter muita informação que vocês podem acessar de uma forma super tranquila. Tanto a visualização pelo telefone, que a violência lá aparece num primeiro item, quanto pelo computador, que também aparece como primeiro item. Lá nós temos portarias, temos locais de atendimento, nós temos várias webconferências gravadas desde 2017 até agora, atualmente. A gente consegue, com essas webconferências, transferir para o território quem não pôde assistir, mas consegue assistir
no momento mais adequado. A gente pode usar trechos dessas webconferências, aulas específicas, para discussão de assuntos específicos. Nós temos webconferências sobre sigilo, sobre todos os assuntos discutidos no grupo. Então, é super importante o acesso à página da Secretaria de Estado da Saúde. E é isso que eu tinha para falar para vocês, né, com essa mensagem, né, que respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso de uma forma plena em todos os territórios, de uma forma organizada. Muito obrigada. Obrigada, Silmara, por nos dar esse panorama, e a gente sempre se assusta, de fato, né, quando vê tantos casos. É o seu telefone, Silmara, que está tocando? Não para. Tira do gancho. Olha, eu Tá tô numa webconferência. Eu vou, então, já... Silmara, você fica conosco até o fim, né? A gente deixa para as perguntas, então, no final, tá bom? Olha, fico feliz de ver que já temos 94 participantes, que bom, muito bom. Então, eu já vou passar a palavra para o nosso próximo palestrante, que é Morris Litvak. Ele vai nos falar sobre resultados da atuação da Maturi no mercado de trabalho 50+. Ele é formado em Engenharia de Software pela FIAP de São Paulo, com pós-graduação em Gestão da Inovação Social pelo Amani Institute. É fundador e CEO da Maturi, plataforma de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas 50+. É empreendedor social, palestrante, e é um dos nossos convidados de hoje. Agradeço de antemão, Morris, eu sei que você é super ocupado, e agradecemos demais você ter concordado em participar aqui do nosso seminário. A palavra é sua. Então, ele vai falar sobre os resultados da Maturi. Você pode contar um pouquinho mais também, logicamente. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder participar de um evento tão importante como esse e de compartilhar alguns dos resultados e aprendizados que a gente tem tido aí ao longo já de quase 8 anos da atuação da Maturi. Então, eu vou tentar ser breve também para a gente depois ter tempo aí para perguntas, para debate. Vou compartilhar minha tela, vou explicar antes o que a gente faz, para quem ainda não conhece a Maturi, depois um pouco dos resultados do que a gente tem feito. Já está aparecendo a minha tela aí? Tá, ok. Obrigado. Bom, então, como a Cláudia falou, eu sou engenheiro de software, empreendedor, e só para explicar, né, por que eu, como engenheiro de software, comecei a atuar nessa área, já vai fazer 10 anos, foi muito inspirado pela minha avó, Dona Keila, que trabalhou até os 82 anos. Ela foi uma grande inspiração para eu começar a olhar para isso, além de um trabalho voluntário que eu já tinha feito numa ILPI, que eu tinha gostado muito. E aí comecei a estudar o assunto, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais acelerada, e pouco se falava sobre isso para quem não era da área. E por que a história da minha avó me chama muita atenção? Porque ela, mesmo trabalhando com 82 anos, ela não queria parar de trabalhar. Ela era uma pessoa super ativa, sempre foi, estava super bem, até que ela pegava ônibus e metrô todo dia aqui em São Paulo para ir para o trabalho dela, onde ela era tradutora e secretária numa importadora, até que um dia ela caiu na calçada indo para o trabalho, não chegou a quebrar nada, mas bateu o rosto, teve aquele impacto, um susto enorme, e aí resolveu parar. Ela trabalhava mais por prazer do que qualquer coisa, né? E aí foi de uma hora para outra que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, né? Assistindo TV, enfim. Para uma pessoa que era tão ativa como ela, isso fez muita diferença, né? Aí ela começou a ficar deprimida, doente, e ela faleceu em 2013 com 91 anos. Numa época justamente que eu estava em fase de transição, a empresa de tecnologia que eu tive com meu pai, a gente tinha vendido no ano anterior. Então, os pontos foram se ligando
E conforme eu fui não só estudando o assunto, mas principalmente conversando com as pessoas 50, 60 a mais, aí em 2013, 2014, nas minhas pesquisas, eventos que eu estava participando, eu fui vendo que a questão do trabalho ou a falta de trabalho era uma dor recorrente dessas pessoas. E aí eu comecei a conhecer muita gente ficando deprimida, adoecendo, se sentindo inútil, por não conseguir se manter ou se recolocar no mercado de trabalho por causa da idade. Isso me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que ela, de 50, 60 anos, normalmente nem aposentadas ainda. Aí também fui pesquisar com as empresas, descobri que existia um preconceito muito grande com relação à idade velado, né, que ainda é uma realidade, e fui pesquisar e descobri que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso. Então, assim, a gente começou lá em 2015 com o Maturi Jobs, com a plataforma de vagas para 50 a mais, e ao longo desse tempo a gente foi evoluindo. Em 2020 a gente mudou o nome só para Maturi, porque a gente já falava que Maturi é muito mais do que Jobs, no sentido de que a gente também já trazia muito conteúdo em eventos, como dessa foto, palestras, workshops, cursos, falando de empreendedorismo, de trabalho como autônomo, consultor, já que o número de vagas era e continua sendo ainda muito pequeno, né, específico para essa faixa etária. Então, nosso grande desafio é justamente mudar a cultura das empresas, mas, ao mesmo tempo, a gente vem capacitando o público. Tá? Então, essa é a história rapidinho da Maturi. Aqui, trazendo dados que vocês todos né, já conhecem, hoje 26%, na verdade 27% da população brasileira é 50 a mais, isso vai mais do que dobrar, etc. Agora, um dado aqui específico do questão do trabalho, que eu acho importante a gente conhecer e compartilhar, é um estudo da FGV, que estima que em 2040, 57% da força de trabalho vai ter mais de 45 anos no Brasil. Então, quando a gente leva esse dado para as empresas, é para alertar que em breve, né, 2040, a gente está falando de daqui a menos de 17 anos, né, 16 anos e meio. Então, tá aí. Se a empresa não estiver preparada para essa força de trabalho mais madura, ela vai ficar para trás. Se ela ficar focada só no jovem, né, ela vai ter muita dificuldade, já que a gente vai ter cada vez menos jovens, mais pessoas mais velhas na população, na força de trabalho, e já é difícil hoje para as empresas reterem os jovens, né? Imagina mais para frente. Então, a gente traz esse dado mostrando que, além de uma questão social, de representatividade, diversidade, tem uma questão estratégica de olhar para o assunto da própria sobrevivência da empresa. E aí falamos muito sobre a revolução da longevidade. Então, a gente no início focava muito na questão de divulgação de vaga, de recolocação, a gente continua prestando esse tipo de serviço para as empresas, fazendo todo o processo seletivo, mas hoje a gente também faz muito essa educação para as empresas entenderem essa realidade, saberem, né, o porquê que isso é importante e como começar a atuar nesse assunto. Então, a gente traz toda a questão da versão da pirâmide etária e etc., explicando, né, que a gente está vivendo mais, a gente está diminuindo a taxa de natalidade, vai ter escassez de jovens talentos e ainda falta muita diversidade etária nas organizações. Por outro lado, né, apesar disso tudo, esse assunto ele ainda é um dos últimos que são tratados pelas empresas quando trabalham a questão de diversidade e inclusão. A gente atua normalmente com grandes empresas, que são as empresas que já estão mais avançadas na questão de diversidade e inclusão, né? E mesmo assim, a questão etária ou geracional, como é tratado muitas vezes, está longe de ser prioridade. Eles costumam trabalhar ali primeiro a questão de gênero, racial, PCD, de orientação sexual, para depois começar a trabalhar a idade. Por isso que são as empresas grandes, porque são as que já estão mais avançadas nessa agenda, né? Mas dificilmente a gente vê alguma empresa com metas de diversidade etária. Isso ainda é muito raro, diferente da questão de gênero e outros pilares, né? Então, é um assunto urgente, mas ainda muito novo nas organizações. Então, a missão da Maturi lá desde 2015 é transformar o mundo por meio da potência da maturidade, né? Levando isso principalmente para as organizações, com foco aí no mercado de trabalho, para que, basicamente, as pessoas possam envelhecer com mais dignidade, né, trabalhando até quando elas quiserem, não quando as pessoas falarem que elas podem trabalhar.
E esses são os 3 pilares que a gente atua, então, como negócio. Um modelo B2B, ou seja, para as empresas. Mature Jobs, a nossa plataforma de vagas, hoje com mais de 200 mil pessoas cadastradas no Brasil todo, que são os talentos 50+, onde a gente faz todo esse trabalho de recrutamento e seleção, divulgação de vagas, com um sistema de inteligência artificial, com recrutadores, fazendo entrevistas, enfim. Toda a parte de educação, a gente tem a plataforma Mature Academy, com conteúdos, a gente também faz treinamento e consultoria para as empresas sobre diversidade etária, inclusão 50+, integração geracional, passando pela liderança, RH, todo o time, e para os próprios colaboradores 50+ da empresa, também levando atualização e até preparação para sair da aposentadoria ou pós-carreira, como a gente chama. E, mais recentemente, a gente criou essa frente de branding, que é onde a gente tem marcas que apoiam ações que a gente faz junto à comunidade. Então, tudo que a gente faz para os 50+, é gratuito, cursos, eventos, eventualmente tem algum valor simbólico, mas nosso modelo de negócio é voltado para as empresas. Então, hoje a gente tem eventos grandes como o Mature Fest, que é o maior festival de trabalho e empreendedorismo do Brasil, que acontece em agosto, que a gente já tem grandes marcas patrocinando, porque querem estar próximas desse público. A gente tem todo um trabalho de comunidade, com alto engajamento. Então, eu vou daqui a pouco mostrar alguns exemplos para vocês de marcas que não só patrocinam, mas também trazem conteúdos para a gente oferecer de forma gratuita e com grande qualidade para que essas pessoas possam estar capacitadas para empreendedorismo, para empregabilidade. Isso passa por tecnologia, autoconhecimento, networking, que a gente fomenta bastante. Então, essas são as nossas áreas de atuação. E aí, quando a gente fala de comunidade, a gente tem todo um trabalho que tem principalmente esse grupo de Facebook, eu coloco aqui porque eu sempre convido as pessoas a participarem, porque é um grupo aberto, é só buscar no Facebook Comunidade Mature. É um grupo aí com mais de 33 mil membros no Brasil inteiro, até fora do Brasil, que tem muita troca, muita discussão. É um grupo que existe desde 2016, que a gente fomenta bastante a discussão, sempre dentro do tema profissional. E a partir daí, já foi, além de muita troca, gerado muito insight, justamente para a gente fazer essas ações voltadas para o público 50+, mas a gente também fomenta que eles façam parcerias, divulguem seus negócios e se conectem por ali, né? Além disso, a gente tem vários grupos de WhatsApp, de Telegram, toda uma comunicação por e-mail e redes sociais para que essas pessoas estejam sempre participando das ações que a gente faz, né? Então, para vocês terem ideia aí um pouco do impacto, né? Até hoje, como eu falei, são mais de 220 mil cadastrados na nossa plataforma no Brasil todo, mais de 7 mil pessoas contratadas diretamente através da plataforma Mature Jobs, né? Já que tem pessoas que eventualmente não passam por ali, tem pessoas que, a partir dos nossos conteúdos, podem conseguir uma vaga fora da Mature ou mesmo empreender, trabalhar por conta própria, né? A gente traz muito conteúdo para ajudar as pessoas a irem para esses outros formatos de trabalho além do emprego tradicional, já que pode até ser mais possível ela continuar trabalhando dessa forma. E aí a gente não tem tanto o controle com relação à quantidade, mas a gente sabe que já mais de 55 mil pessoas passaram pelas nossas capacitações, além dos eventos, né, e mais de 750 empresas sensibilizadas ou que já divulgaram vaga na nossa plataforma ao longo desse tempo. Então, a Mature é um negócio de impacto social, uma empresa, mas tem esse drive social, né, de resolver um problema da sociedade. Então, a gente está sempre buscando medir, mensurar esse impacto nas empresas, nas pessoas e na sociedade. Aqui o resumo aqui da nossa base, desses 220 mil cadastrados, para vocês terem ideia, né? Não é muito maior o número de mulheres do que de homens cadastrados, mas qualquer ação que a gente faz de curso ou evento, o público é muito mais feminino do que masculino, né? Basicamente, os homens se cadastram e ficam esperando cair uma oportunidade do céu, só olhando as vagas no site. As mulheres têm muito mais iniciativa de buscar alternativas, né? De se juntar a outras pessoas, de aprender coisas novas. Quando a gente fala de tecnologia, né, vai um pouco mais de homem, mas mesmo assim são mais mulheres. Quando a gente fala de autoconhecimento, por exemplo, só tem mulher, né? O Mature Fest do ano passado, o público foi 75% feminino. Então, elas são muito mais engajadas, mais participativas,
Isso porque a gente percebe que os homens, quando estão nessa faixa etária, aí, como vocês podem ver, a maior parte do nosso público está entre 50 e 60 anos, mas aí dá para dizer que vai de 45 a 70, os homens eles ficam mais deprimidos, né? Eles têm muito mais dificuldade de lidar com essa questão nesse momento de vida. Então tem ali toda uma questão de orgulho também, que é muito complicada, muito complexa. As mulheres elas têm mais iniciativa até porque elas sofrem o etarismo antes, mais cedo. Elas já estão acostumadas, infelizmente, com esse problema. Na verdade, desde que tem filho, a mulher já enfrenta dificuldade no mercado de trabalho, né? Então é uma realidade mais comum. Então, aqui um pouco da demografia. Como eu falei, mesmo antes dos 50, a gente já tem uma parte da base aí, mas normalmente vai de 45 a 70 no máximo. Nossa base é uma maioria aí de 50 a 60, a idade média é 57, 58 anos, sendo que só 31% são aposentados. Então, a grande maioria está precisando mesmo trabalhar, né? Bom, e aí tem estudos no Brasil e fora mostrando que a diversidade geracional ela já deixa as equipes mais criativas, mais produtivas, portanto mais inovadoras. Então a gente tem levado muito esse discurso para as empresas, né, comprovando, além de estudos, levando cases, né, de empresas, clientes nossos que já tiveram sucesso, mostrando alguns desses resultados que já vou comentar. E a gente fomenta muito esse diálogo intergeracional, essa troca entre gerações, tentando transformar um eventual choque, né, em diálogo, mostrando para as empresas que isso também não é algo que vai acontecer naturalmente, não é simples, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4, daqui a pouco 5 gerações diferentes trabalhando juntas, então os gestores precisam estar preparados para isso, senão pode não dar certo. E o próprio mercado prateado, né, economia prateada, que é um mercado enorme, gigantesco no Brasil e no mundo, então nada melhor do que ter essas pessoas dentro de casa para você conhecer as dores, as necessidades desse público, saber se comunicar. Então a gente leva muito isso para as empresas, para que eles também vejam essa vantagem de ter pessoas maduras no time, que ajuda a conhecer e atender melhor esse público consumidor aí, que é enorme. Além disso, a gente está monitorando, existem várias iniciativas aí de projetos de lei voltados para o assunto, lá em Brasília, mas também em outras esferas, estadual, municipal, que ainda são projetos que não estão nem perto de virar lei, mas que isso pode impactar também, eventualmente, as empresas conforme esse tipo de debate vai avançando, já que a gente, né, passou por reforma da Previdência, é possível que, conforme o tempo, o governo também olhe mais para isso, para fomentar a continuidade das pessoas no mercado de trabalho. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Bom, esses são alguns dos clientes que a gente tem atendido aí nos últimos anos, para vocês terem uma ideia aí do tipo de empresa, de diferentes segmentos, e aí a gente tem tido resultados bem interessantes, do tipo diminuição de turnover, que é a rotatividade, diminuição de absenteísmo, melhora no clima organizacional, melhora na satisfação de clientes, para dar alguns exemplos do que as empresas têm tido de retorno quando promove a diversidade etária. Seja contratar pessoas 50 a mais, seja escutar os 50 a mais que ela já tem e trazer melhores benefícios ou outras questões, passando principalmente por atualização, né, como eu falei, preparação para a saída também. Então, aqui a gente tem diferentes casos, desde empresa que contratou pessoas, empresa que fez todo um trabalho interno de consultoria com diagnóstico, com pesquisa, para estruturar um pilar 50 a mais ou geracional, e casos que deram muito certo, e alguns, inclusive, que a gente tem divulgado, né? Aqui eu vou contar alguns para vocês. O Credit Card 50 a mais foi de 2021, muito interessante, porque foram 7 pessoas contratadas que foram trabalhar em squad, com jovens,
com desenvolvimento de produto, ligado à tecnologia, e todos deram muito certo, todos foram efetivados. Isso virou um case dentro do Grupo Itaú, que começou a levar isso para outras áreas, e agora o Itaú está bastante dedicado olhando para a diversidade etária. Isso virou realmente um case muito positivo lá. Ano passado a gente fez com a Comgás esse programa Mulheres de Talento 40+, então, né, uma empresa de gás, com muitos engenheiros, com um time muito masculino, agora fazendo um movimento para trazer mulheres e justamente contratando mulheres engenheiras, como especialistas em vagas estratégicas, todas 40+. Só para vocês terem ideia, nesse da Credicar foram de 7 vagas, se eu não me engano, 2.500 candidatos. No da Comgás foram 10 pessoas contratadas, então de 10 vagas foram 4.000 mulheres inscritas, né, candidatas. Então, assim, muita gente. E aí elas viram o tamanho da qualidade dessas candidatas, que depois todas as outras não contratadas receberam um treinamento para ajudar a recolocação delas no mercado de trabalho, que a gente fez com eles uma série de lives, né? E estão lá, tá indo super bem o programa, que é o que a gente chama de interseccionalidade, né? Juntar a idade com um outro pilar aí de diversidade e inclusão, que nesse caso o de gênero. Terminamos recentemente um programa muito bacana com o Boticário. O Grupo Boticário fez 45 anos e lançou no Maturifest do ano passado junto com a Maturi, esse curso, né, um programa para mulheres empreendedoras 45+. Então, a gente foram, acho que, se não me engano, 8 meses, mais de 5.000 mulheres que se inscreveram, 1.500 participaram do programa todo, com conteúdo todo desenvolvido especificamente para esse programa e gratuito para essas mulheres, tudo online, focado em empreendedorismo, também assim com depoimentos e cases muito bacanas. E aqui alguns outros exemplos, um curso que a gente faz com o Social Good Brasil, que também é oferecido por empresas, nesse caso a Engie, também empresa de energia, para levar né, de certificação, a gente fala a fluência em dados, né, para 50+, então para eles saberem lidar melhor com dados, tanto no seu dia a dia quanto no trabalho. Isso ajuda na empregabilidade também, um conteúdo super atual e nada muito avançado tecnicamente. Fizemos também uma parceria muito bacana com o startup, o Sebrae São Paulo, que é o Sebrae for Startups, para acelerar startups de pessoas 50+, todos empreendedores maduros, foram 30 empreendedores que passaram pelo programa, com muito sucesso também. Então, diferentes iniciativas aí para vocês terem ideia, um impacto muito grande, e esse ano a gente trouxe para o Brasil o selo Age Friendly Employer, é uma certificação que já existe nos Estados Unidos há mais de 15 anos, hoje a gente está indo para a 4ª empresa certificada no Brasil, então muito feliz com o interesse que isso está gerando nas empresas. É toda uma gama ali de dimensões, categorias que é analisada por esse selo, especificamente com relação a colaboradores 50+, desde atração, retenção, benefícios, remuneração, flexibilidade, até preparação para a saída, enfim. E é muito bacana ver que isso impulsiona o tema, que uma empresa faz, a concorrente também quer, e que agora é um momento bom, né, para a gente trazer isso, e deve crescer bastante. Aqui alguns prêmios, reconhecimentos que a Maturi ganhou ao longo desses anos, aí, até internacionais, e o nosso impacto está diretamente ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Aqui alguns dos exemplos. E, por fim, também deixar aqui disponível que a gente tem no nosso site uma série de conteúdos para serem baixados gratuitamente, como e-books, pesquisas. Ano passado a gente lançou essa pesquisa também no Maturifest com a UI, uma pesquisa inédita sobre etarismo nas corporações, no mercado de trabalho brasileiro, né, em grandes empresas. E no nosso blog a gente tem ali uma série de artigos, centenas ali, toda semana algum assunto novo, e nas nossas redes sociais a gente coloca todas as novidades. Inclusive a gente está aí começando a divulgar o Maturifest 2023, que vai ser de 23 a 25 de agosto em São Paulo, mas também vai ser híbrido. E é uma ótima oportunidade aí, são 3 dias de evento com bastante coisa sobre esse universo.
Então é isso, eu corri aqui porque tem muita coisa, mas para dar tempo da gente conversar mais depois. Obrigado. Obrigada, Maurício. Foi super interessante. Eu já conhecia, mas imagino que a maioria do público não conhecia o seu trabalho, que é muito, muito interessante e, assim, instigador, né? Porque nos anima a pensar mais para frente, né? Especialmente quem já é 60 a mais como eu. É isso aí. Então, é muito, muito legal. Muito Obrigado. obrigada. Você vai ficar conosco, né? Vou sim. Ótimo. Então, eu vou passar a palavra ao Mauro Weinstock. Espero que seja assim que se pronuncie. Ele vai nos falar sobre Não Nasci Ontem, Nasci no Século Passado. O Mauro é jornalista com experiência em comunicação e marketing, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e do Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e da Escola de RH. É sócio da consultoria Hub 40+, diversidade etária, LinkedIn, Top Voice, colunista da Exame, da Terra e do portal de startups, entre outros. Palestrante sobre diversidade etária, mentor através de plataformas e conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro e de São Paulo. E é ainda consultor da Inova Business School, e co-organizador do Hackathon International Space Apps Challenge da NASA. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Mauro. Do mesmo modo que eu falei para o Morris, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, já a gente vendo aqui o tanto de coisas que você participa. Obrigada por ter aceito, então, dividir o seu conhecimento conosco. A palavra é sua. Muito obrigado, Cláudia, pela apresentação. Para mim é um privilégio poder falar sobre esse tema também. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, por favor, só confirme se está abrindo. Está tudo ok, Cláudia? Não estou te ouvindo, Cláudia. Está tudo ok? Abriu, só está ótimo, perfeito. Excelente. Então, começando, o tema é Não Nasci Ontem, Nasci no Século Passado. É uma provocação logo no título aqui. A gente fala sobre a década do envelhecimento saudável, que é justamente o período que vai de 2021 a 2031. Isso através da Organização Mundial de Saúde. E por que essa importância toda a esse tema? Porque entre as megatendências para o século XXI está justamente o envelhecimento populacional. Quantos brasileiros são 50 a mais? Há um crescimento enorme dessa população no Brasil. Eram 5% da população em 1960, deu um crescimento exponencial em 2020 e a previsão é que a gente chegue a mais de 30% da população em 2050. E a expectativa de vida também acompanha esse tipo de movimento. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Em um período de 80 anos, esse número subiu 31 anos. Em 2021, que foi o último levantamento do IBGE, a gente chega a 77 anos. E com isso, a gente não encontra mais aquela velhinha de 42 anos daquela época. A gente encontra hoje, com a mesma idade, profissionais que se tornam campeões mundiais de meio pesados com a mesma idade. E pessoas com 90 anos, como a Anabela Geiger, que estão se apresentando em outros países, nesse caso aqui em Nova York. Ou o Antônio Gouveia, que tem 102 anos e lançou um livro para abrir a mente das pessoas, buscando ideias que possam trazer evolução. Vários desafios nos são apresentados quando a gente vem superando cada vez mais a idade. E vamos chegar muito brevemente aos 100 anos. Que desafios são esses? O bem-estar físico, a estabilidade emocional, o equilíbrio espiritual, seja qual religião for, a fé acima de tudo, socialização, que é um ponto fundamental, o aprendizado contínuo, né? Nós temos que nos aprimorar sempre, em todos os sentidos, a segurança financeira, claro, e o idadismo. O idadismo também é conhecido como ageísmo,
e significa exatamente o preconceito baseado na idade. E, mundialmente, é um problema gravíssimo. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa recente dizendo que metade da população mundial já tomou contato com atitudes preconceituosas em relação à idade, nas várias pontas que ela tem, do mais novo em relação ao mais velho e do mais velho também em relação ao mais novo. E números comprovam que isso é prejudicial à sociedade como um todo. Nos Estados Unidos, vários e vários bilhões foram perdidos em produtividade justamente pelo preconceito da idade. Os idosos, muitas vezes, são associados a palavras como arcaico, caduco, gagá e primitivo. Será que esses idosos, em grandes veículos de comunicação, são atrelados também a pessoas acima de 45 anos? Então, a gente está falando de uma ignorância geral. Uma ignorância, por exemplo, uma busca que eu fiz recente pelo Google, dizendo que o idoso está associado a um homem com mais de 50 anos. Então, isso é genérico. Por isso, várias iniciativas muito interessantes vêm sendo lançadas. Nós realizamos, junto com a TIM, por exemplo, o primeiro guia geracional da Telecom e vários outros que estão sendo colocados à disposição de maneira gratuita do mercado, exatamente para combater nomenclaturas que se referem ao preconceito de idade. Não há limite hoje para qualquer tipo de atuação, seja profissional, seja social, seja voluntária. Será que são esses idosos que nós estamos falando? Recentemente, a placa vem sendo mudada em vários estados brasileiros, o que é uma iniciativa extremamente relevante. A Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria qualifica o idoso com 75 anos, ou seja, 10 anos abaixo da expectativa de vida da Itália, que é de 85 anos. E nós entramos com o termo de ageless. O que são os ageless? São pessoas que se agrupam por terem comportamentos, interesses e atitudes comuns, independente da data de nascimento. Esse termo vem sendo transformado em outro, que não são os sem idade, são aqueles que têm muita idade. Estão cheios de vida, como o Henrique, que tem 88 anos e circula nas ruas de Curitiba oferecendo aulas gratuitas. E tem vários sonhos, entre os quais publicar 2 dicionários em um livro. Aqui é um projeto em Portugal, A Avó Veio Trabalhar, que traz o empoderamento desse público. Pessoas que produzem seus próprios produtos de venda e também são, além disso, influenciadores. Eles participam de programas de televisão e de comerciais para vender os próprios produtos através de marketplace. A pergunta que eu faço para vocês é: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? É uma provocação positiva. Aqui, o Emily é um holandês que entrou na justiça do seu país para reduzir a idade em 20 anos. Porque ele diz que no Tinder ele não consegue nenhum contato, quando ele manda currículo também não consegue emprego, e ele tem a saúde, de acordo com os médicos dele, de 49 anos. E legalmente ele queria ter também esse benefício, né, segundo ele. Só que a justiça holandesa falou o seguinte: olha, você está fazendo um trabalho fantástico para levar isso ao grande público, levar o etarismo, essa palavra, esse preconceito ao grande público, mas aqui legalmente a gente não consegue reduzir a sua idade. E ele fala que vivemos uma época em que é possível mudar de gênero e de nome. Por que não posso mudar a minha idade? Então, é um argumento que ele usou perante o tribunal. Gerações. Quem são? Onde estão? Como se comportam? Vários tipos de nomenclaturas, de caixinhas estereotipadas qualificam cada uma das gerações. A geração C é a mais nova de todas, nascida durante a Covid. E também há a geração S, que é a geração sanduíche,
A gente tem que cuidar dos pais e dos filhos ao mesmo tempo. E a pergunta é, será que isso faz sentido de alguma forma? Será que dividir em caixinhas estereotipadas pela data de nascimento é uma ideia adequada? Será que todos os 20 mais têm os mesmos interesses, os mesmos propósitos? Será que os 30 mais têm as mesmas aspirações, os 40 mais a mesma maturidade, os 50 mais os mesmos objetivos, os 60 as perspectivas, os 70 têm os mesmos desejos, os 80 os mesmos interesses, os 90 mais têm as mesmas experiências e os 100 mais têm os mesmos sonhos? Será que é assim que funciona na prática? Quantos anos ele tem? É um norte-americano, um milionário. Ele tem 45 anos, mas ele quer ter a saúde de 18. Por isso, ele gasta $2 milhões por ano para ser acompanhado por mais de 30 especialistas e vários medicamentos para reduzir a sua idade biológica. No mundo corporativo, a diversidade etária é a última entre todas as diversidades, inclusive abaixo dos outros. Então, acima dela aqui nesse gráfico. Marco Aurélio é um desempregado. Ele fez essa enquete no LinkedIn e deu que 81% das pessoas consideram que a idade influencia na contratação. Por outro lado, a Camila Farani, uma das principais referências do mundo estatupeiro do Brasil, fez uma pesquisa semelhante e disse que 40% sofre com o etarismo, muito acima dos outros tipos de diversidade. Max Geniger conseguiu a resposta de quase 38 mil pessoas e 50% delas disse que o preconceito que é mais comum no mercado de trabalho é justamente baseado na idade. O idadismo se manifesta, na maioria dos casos, de forma subliminar, com isolamento ou desprestígio gradativo daquele colaborador. Isso é uma total contradição na medida que esses profissionais mais velhos carregam experiências valiosas e diferenciais que evoluem com o tempo. A gente não aprende isso em sala de aula. Isso aqui foi um depoimento que eu dei para o LinkedIn, que eles publicaram, mandaram para toda a rede deles. É uma contradição, efetivamente. A média de idade dos CEOs das principais empresas da Bolsa de Valores, ou seja, as principais empresas do Brasil, é de quase 54 anos. Se eles podem liderar aquelas empresas, por que não podem contratar também profissionais com essa faixa etária? E 70% desses profissionais concentram mais a riqueza do Brasil. Quando a gente fala do público 40 mais, por exemplo, já são quase 85 milhões de brasileiros. Só que 70% deles no mercado de trabalho já sofreu esse tipo de preconceito. Será que faz sentido ser velho aos 40 anos? A apresentadora Eliana diz que ficar mais velha significa se tornar mais madura, sábia e segura. Faz sentido ser velho aos 30 anos? 24% dos profissionais acima de 30 anos já sofreram preconceito. Como essa menina, esse anúncio, colocando uma vaga até 33 anos. E velho aos 35 anos, com a época do negócio coloca, ou essa menina que tem 38 anos e reclama de preconceito etário também no mercado. Faz sentido a aposentadoria compulsória, ou seja, um profissional que tem 59 anos, por exemplo, ele apaga a velhinha de aniversário no dia seguinte e tem que levantar a cadeira simplesmente porque ele fez 60 anos. Aos 59 anos, essa menina foi eleita a melhor chefe feminina do mundo em 2022. E essa outra, aos 67 anos, assumiu a presidência do Conselho de Administração de uma das maiores empresas do mundo. Você contrataria um profissional com 101 anos? O furacão Hetzel, lá no Canadá, dirige hoje, responsável hoje pela administração do aeroporto de Toronto, e renovou o contrato dela por mais 5 anos, até 2025. Olha que incrível isso. Por isso, talentos maduros vêm ganhando espaço dentro das organizações, e várias delas criaram empresas
programas para exatamente recrutar esse tipo de profissional. Vários exemplos vêm surgindo a cada dia. E por que contratar um profissional 50 a mais? Os números comprovam que o número de trabalhadores dessa faixa etária dobrou de 2006 até 2021. E entre as razões está justamente o equilíbrio, trazem confiança, liderança e maturidade às equipes. A integração intergeracional, que é um poder incrível que a empresa passa a ter na hora que promove a troca mútua entre os colaboradores. Networking, esse profissional carrega uma rede construída ao longo de toda uma vida profissional. E a lealdade, menos mudança de emprego. Para ter uma ideia, o profissional hoje no Brasil fica, em média, dentro da mesma empresa 22 meses. Não completa nem 2 anos. E falando em lealdade, o Walter está há 84 anos dentro da mesma empresa e ele ganhou, inclusive, o título do Guinness Book. Vários profissionais encaram mitos e verdades, né, sobre essa faixa etária. Né? É um desafio que a empresa tem que, e a sociedade como um todo, tem que começar a pensar. Aqui um QR Code sobre essa pesquisa, mostrando, desmistificando, né, alguns conceitos sobre o desempenho dos trabalhadores mais velhos e, inclusive, os valores salariais. Empregabilidade. O tripé educação, emprego, aposentadoria está totalmente fora de questão hoje em dia. A gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. O emprego virou trabalho e a aposentadoria pode até acontecer, mas a gente tem que se reinventar, porque dos 60 até os 90 anos, por exemplo, a gente vai ter que estar ativo de alguma forma. O headhunter Ricardo Bassaga nos traz uma frase que eu acho que é impactante. Conhecimento técnico te coloca no jogo. Inteligência emocional te dá condições de vencer o jogo. E é justamente a capacidade de adaptação que te faz ganhar o campeonato. Aí, questão de médio não existe no mundo real. A gente tem que sempre inovar, fazendo sempre o melhor. Para avançar na carreira, é preciso se transformar com frequência. E nada melhor do que um profissional que passou por várias questões, até mesmo no mundo que não existia uma coisa chamada internet. Fazer mais do mesmo não leva ao mesmo. E será mesmo que queremos o mesmo? Aprendizado é contínuo hoje em dia. Ser um profissional ambidestro é fundamental. Olhar para o hoje e olhar para frente, para o futuro. A atualização acontece também no meio digital. Várias empresas, vários empregos vão desaparecer lá na frente. E a gente precisa estar atualizado para tudo isso. Várias oportunidades vão surgir do outro lado, a gente precisa ficar atento para esse novo mercado, por exemplo. 55% dos diretores de TI hoje no Brasil têm mais de 50 anos. Então, é mais um número que traz esse potencial dessa faixa etária. LinkedIn é obrigatório que o profissional reforce o seu network e a sua marca profissional. Sendo útil, respeitado, demonstrando seu conhecimento, estando na mente das conexões, o profissional vai ser respeitado e recomendado. No mundo já há quase 900 milhões de pessoas conectadas no LinkedIn e no Brasil já superou a marca de 63 milhões. Não se venda, seja comprado nessa rede profissional. Empreendedorismo, metade dos profissionais são 50 a mais. Nas startups, as startups de sucesso têm, em média, em seus fundadores, profissionais que têm 45 anos. Startups de sucesso. E por que empreender aos 60 anos? Por necessidade financeira, claro, para identificar uma oportunidade no mercado, pode ser também, para realizar um sonho adormecido, com certeza, ou para sentir apenas que esse profissional é útil e produtivo. E pode ser, evidentemente, por todas essas razões em conjunto. O que você quer ser como forma? É uma provocação que eu deixo para você pensar. No caso do mercado de consumo, esse público está sendo negligenciado pelas empresas. É uma oportunidade incrível e as empresas estão perdendo receita por ignorarem esse tipo de público. Na Austrália, 5% das pessoas com mais de 55 anos estivessem empregadas, o país teria uma adição de 35 bilhões de dólares na economia por ano. A economia prateada é a terceira maior do mundo, girando em torno de 15 trilhões de dólares. E várias empresas começaram a pensar mundialmente em atingir esse público de maneira mais assertiva,
lançando ou adaptando produtos para esse público. E no Brasil, 55 milhões de brasileiros já são 50 mais. E eles são responsáveis integral ou parcialmente por 76% das residências do país. Ou seja, isso não atinge apenas o profissional, atinge a família e a sociedade como um todo. Tem maior poder aquisitivo, as compras giram em torno de 2 trilhões de reais por ano. Só que, apesar deles atuarem em várias frentes paralelas, eles têm as suas dificuldades, têm dificuldade em ter as necessidades atendidas. Metade deles, praticamente, não tem produtos e serviços que atendam diretamente às suas necessidades. Por isso, vem crescendo esse universo. Várias startups e empresas começaram a lançar produtos e serviços exatamente focados nesse público. Várias campanhas publicitárias, né, que vêm sendo lançadas agora, que contribuem para fortalecimento dessa faixa etária também. Eu até brinquei nesse post que eu fiz, dizendo que, na realidade, o Fábio não é júnior, ele é sênior, né? Ele já passou dos 60 anos. Vou fazer uma brincadeira com a idade dele. E várias iniciativas, como essa da Natura, é a hora de enxergar a idade apenas como um número e não como uma definição de quem somos, que fala na campanha. E esses consumidores também são responsáveis pelas maiores compras na internet. Quase 34% deles consumiu via um mundo digital. E vem crescendo cada vez mais, não só nesse número, mas também no faturamento, né? Gerando para as empresas também destaque quando o foco é nos 50 mais. Academias de ginástica colocando, inclusive, eles na linha de frente como protagonistas também. E a troca geracional é fundamental em tudo isso. Mesclar as gerações é importantíssimo dentro do mercado de trabalho. Então, aqui são iniciativas onde há essa troca, né, entre pessoas mais velhas e mais novas, interagindo de maneira harmônica e convivendo pacificamente. Capacitação tecnológica, e quando um ensina o outro. Um lida com tecnologia melhor, o outro tem experiência e quer aprender também. Essa troca é riquíssima, e aqui a gente vê a transformação de uma pessoa mais velha depois que teve aquelas aulas. Fabiola Maia criou com a sua família, com filhas e netas, um projeto no Instagram. Já tem 54 mil seguidores. E ela se transformou aos 93 anos em personagem. Ela faz lives e ela ensina empreendedorismo e criatividade. Negócios entre familiares e amigos, um com o dobro da idade do outro. Aqui, no caso, são franquias. Os benefícios, menos preconceito e idadismo, valorização de cada uma das gerações, um clima organizacional melhor, ambiente mais inovador e criativo, fortalecimento da marca empregadora, são vários e vários benefícios que uma empresa traz para dentro dela. Uma das situações mais comuns é a mentoria bilateral, entre os dois lados saem ganhando. Outros são hackathons, que a gente consegue mobilizar o público de várias gerações para a criação de startups, por exemplo, de iniciativas e de desafios em que há essa integração. A troca entre diferentes gerações fideliza clientes e retém talentos. A idade rima com felicidade, com flexibilidade, com maturidade, com pluralidade e por aí vai. E também, claro, com lucratividade. Entre vários livros e filmes e séries que eu posso recomendar, está o Senhor Estagiário, claro, que a gente fala sobre o poder da colaboração, o autoconhecimento, ser ativo, aproveitar as oportunidades, a ética e vários outros que a gente pode encontrar em várias plataformas de streaming, por exemplo. Entre os livros, o Manual do Novo Velho foi escrito por Marco Antônio Vera Souto, que tem mais de 60 anos, ele traz essa realidade desse novo velho, que na realidade é muito mais novo do que velho. E várias outras iniciativas que foram lançadas, que vale a pena observar. Até o Super-Homem está envelhecendo. Ele está com cabelos grisalhos, mas não ficou velho de jeito nenhum. Quantos heróis e heroínas de cabelos brancos a gente convive no nosso dia a dia? Observe, interaja e voe alto com todos eles. Reflita.
temos que nos preocupar menos com nossos anos de vida e mais em colocar mais vida em nossos anos. E, para finalizar, essa frase que foi publicada no livro que recentemente eu lancei, que fala que a imortalidade está nos livros que você escreveu, nas árvores que plantou, nos filhos que você criou, mas também se manifesta nos valores que transmitiu, na sociedade que impactou, nas vidas que transformou e no legado que deixou. Então, aqui está o meu QR Code. Quem quiser entrar em contato, vai direto no meu LinkedIn e eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Cláudio, outra vez pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.